O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta semana a retirada do sigilo da investigação que acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Para entender os próximos passos e até mesmo os desdobramentos dessa investigação, nós vamos conversar ao vivo com a Virgínia Machado, ela que é professora de Direito Constitucional do Centro Universitário Uni Arnaldo. Bom dia, Virgínia. O que acontece a partir de agora, então? Bom dia a todos que nos assistem. Bom, a primeira coisa agora, o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo e encaminhou os autos à Procuradoria-Geral da República, que é o órgão responsável por analisar todo o conteúdo apurado pela Polícia Federal, porque o Ministério Público, de acordo com a Constituição, ele é o titular da ação penal pública. Neste caso, os crimes que estão supostamente indicados como ocorridos, eles são crimes de ação penal pública. Então, cabe ao Ministério Público analisar e verificar se é cabimento ou não de oferta de denúncia. Então, nessas situações, o Ministério Público, na figura da Procuradoria-Geral da República, irá averiguar se seria caso de ofertar denúncia contra todos esses indivíduos que foram indiciados, se seria caso de arquivamento contra todos ou contra alguns, ou se caso, houver a necessidade de colher mais provas, de pedir mais esclarecimentos, mais diligências para que algumas situações sejam elucidadas caso elas estejam obscuras ou pouco esclarecidas. Se, porventura, entender pela oferta de denúncia, o Ministério Público faz a peça, que é a petição inicial de um processo penal, e encaminha novamente ao Poder Judiciário para ver se será aceita e aí inicia o processo penal efetivamente. Porque muitas questões ainda estão sendo levantadas, até mesmo o sigilo que trata sobre a delação do Mauro Cid, ela ainda foi mantida, ou seja, está mantida em sigilo a delação do Mauro Cid, que é um fator chave aí para que as investigações também tenham avanço e que possa trazer provas também contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque na avaliação de alguns advogados, até mesmo analistas, eles dizem que as provas ainda não são tão contundentes contra o ex-presidente nessa tentativa de golpe. Eu acredito muito, David, que a delação do Mauro Cid está sendo mantida em sigilo, talvez até pelo que ela possa trazer com relação à acusação não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, como até de outros indivíduos que estão ali, vamos dizer, na linha de frente, no que a Polícia Federal trouxe ali como os principais articuladores, executores da ação. Então, eu acredito que seja para preservar essa prova e também, às vezes, até para preservar a própria figura do delator, que fez esse acordo de delação com a Justiça. Para além disso, a gente tem a Polícia Federal trabalhando com a acusação e a oferta desse indiciamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro com base na teoria do domínio do fato, principalmente por conta de que em que pese ele não estivesse nessa linha de frente da execução, ele teria domínio, articulação, conhecimento de todos os passos e orquestraria. Eu entendo que foi por esse sentido. Daí a provar já são outros 500, e pode acontecer. Ou a delação do Mauro Cid pode vir a comprovar isso ou não. E aí caberá ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República, verificar se há cabimento ou não para a oferta de denúncia. Agora, professora, a remoção do sigilo de uma investigação de tamanha relevância política, que envolve, inclusive, figuras e personalidades do alto escalão, pode prejudicar ou beneficiar, no caso, a imagem de todas essas instituições envolvidas? Olha, via de regra, o processo é público, A própria Constituição traz como regra a publicidade dos atos processuais, dos atos administrativos, mas traz também, tanto a Constituição quanto o Código de Processo Civil, hipóteses em que ela pode ser declarada o quê? Sigilosa. O sigilo, ele tem que ser muito bem fundamentado, porque a regra é a publicidade. E, de fato, eu concordo com você no sentido de que a publicidade, ela expõe, numa situação tão, vamos dizer assim, tão singular e tão delicada como o caso em específico, a gente tem figuras públicas de relevância nacional sendo expostas. Mas, ainda assim, eu acredito, na minha convicção,
de que a publicidade, ela pelo menos aclareia as situações e traz para a gente também a impossibilidade de ficar criando histórias e conjecturas. Não, é isso que aconteceu, é isso que tem. Porque a mídia quer saber, a população quer saber, e para além disso, né, se a gente tiver a configuração de tudo que foi narrado, vamos imaginar, hipoteticamente, que tudo que foi narrado tenha sido provado, tenha efetivamente acontecido. A população, ela tem que saber, né? A gente está falando de interesse público, da administração pública. E também se não aconteceu, justamente para que se faça o devido juízo de valor, né? A devida inocência, vamos dizer assim, daqueles que nada têm a ver ou se nada disso tiver acontecido. Mônica? Professora, nós sabemos que existe hoje o Tribunal da Internet, né? Já está havendo uma guerra de narrativas e hoje, com poucas informações, sem acesso às provas, nós estamos comentando e tentando entender o que aconteceu e tentando entender quem esteve envolvido e até que ponto. Porém, como fica? Obviamente, muita gente já está aí falando na prisão do ex-presidente Bolsonaro, inclusive pessoas comemorando. Como que, se depois for provado que ele não teve culpa, de que ele não deve ser preso, como é que fica a eventual inocência dele após ele ter sido julgado, condenado e fortemente atacado pelos seus opositores ideológicos por uma eventual participação nesse golpe? A hora que a gente abre, fica muito difícil depois voltar atrás e dizer, mas puxa, não foi. Olha, Mônica, eu concordo muito com você. E isso acontece independente da posição ideológica, sabe? A internet, ela deu voz, ela deu palavra às pessoas que, no frente a frente, no pessoal, elas não têm coragem. Eu falo que a internet é combustível da coragem de covardes em muitos momentos. Então, independente da posição ideológica, a gente, infelizmente, vai ter isso, tanto para a direita, para a esquerda, para o centro. É algo que, uma vez se for configurada a inocência do ex-presidente, de todos esses indiciados, isso tem que se tornar público. Não entendo aqui, não há uma situação de reparação de danos no primeiro momento, pelo menos a legislação não nos abarca nesse sentido, porque é uma investigação, né? A presunção de inocência continua com ele, a Constituição garante a presunção de inocência a todos os indiciados, mas que eu acredito também que tanto o ex-presidente quanto qualquer outra pessoa que tem essa relevância, essa situação de figura pública, de trazer a verdade dos fatos, olha, realmente não aconteceu, eu fui injustamente acusado, ok, se tiver contra quem atuar aqui para uma possível responsabilização, que o faça, tá? Então, por isso que também a quebra do sigilo, Mônica, eu acho que ela é fundamental, para que a gente tenha acesso ali aos elementos de prova que foram colhidos pela investigação e fazer o desenho arquitetônico dessa história toda, para verificar se faz sentido, se não faz sentido. E é claro, infelizmente o julgamento vai acontecer, né? A gente tem hoje, como eu disse, a internet deu voz, né? E às vezes nem deu rosto, porque algumas pessoas são covardes no sentido nem de mostrar rosto, para sair fazendo julgamentos, né? E é super interessante que por os dois lados a gente vê isso. O que a gente deveria entregar isso nas mãos da justiça, a gente acredita que tem conhecimento, que tem capacidade de sair fazendo isso, e o que você falou é muito sério. Depois que, como diria minha mãe, o leite derramou, a gente não tem como voltar ele para a leiteira, né? Então vai caber aí todo um trabalho de desmistificar, de retirar essa mancha, ou então essas acusações, essas ilações que se porventura tiverem sido feitas. Tá certo, nós conversamos com a doutora Virgínia, ela que é do Centro Universitário UniArnaldo, a que eu agradeço demais a participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, ótimo dia.